Eu, na realidade, nunca falo de mim. Nas minhas palestras e em todo o trabalho que eu faço, eu realmente não falo de mim, é muito difícil. Mas eu sei sim que tem esse interesse, essa curiosidade das pessoas saberem, assim como a gente tem sempre de saber da história do outro. História sempre é bom, né? A gente ouvir, é bom a gente conhecer a trajetória das pessoas. Mas vamos lá, na realidade, eu posso afirmar que a minha relação com o espiritismo, ela vem anterior à doutrina em si. Ela vem, na verdade, por uma paixão por Jesus Cristo. O que acontece é, desde muito pequena, mas quando eu falo pequena, são 4 anos de idade, eu já tinha, né, uma percepção mais apurada, em todos os sentidos, né? De você perceber, de ouvir, de notar, de ver. E eu era vista Eu só como uma pergunta, criança ficou estranha. reflexo? Sabia. Perdão, viu? Imagina, fica à vontade. E aí, o que que acontece? Eu, muito nova, eu comecei já individualmente a ter uma busca pela espiritualidade. Na verdade, motivada muito mais por essas sensações que eu tinha. E eu vim de um berço católico. Minha mãe católica não era aquela católica praticante, mas, por exemplo, ela levava eu e minhas irmãs para nós participarmos daquelas procissões. Lembra das procissões? Procissão do santo daquela igreja, que é a igreja principal da cidade, né? As procissões na época de Páscoa. A partir disso, eu comecei a ter um primeiro contato com o catolicismo. E aí, quando eu estava na minha fase da adolescência, da pré-adolescência, na verdade, eu posso dizer, ali por volta de uns entre 10 e 12 anos, uma vez, eu já meio perturbadinha que era, já meio aceleradinha que era, muito curiosa, entrei numa igreja, sozinha, né? E quando eu entrei numa igreja, eu percebi que tinha aquela sala da vela, né? Que são a sala das promessas, e que você vai colocar as velas lá também em homenagem aos entes queridos que já faleceram. E quando eu entrei na chamada sala de velas da Igreja Católica, tinha uma urna de vidro com o corpo de Jesus, claro que numa estátua, né? Só que ele com aquele santo sudário, exatamente numa posição ou como ele estaria quando ele foi para a gruta depois de ser crucificado. E aí a urna era toda de vidro e aquela imagem de Jesus de tamanho real. E não sei se era de cera, era muito realista. Você imagina que eu, com pouquíssima idade, quando vi aquela cena, aquela imagem, eu fiquei entre chocada e extasiada. E aí eu já tinha ouvido falar de Jesus na casa onde eu morava com os meus pais e minhas irmãs, minha família. A gente tinha lá na varanda, que era do meu pai, um quadrinho com um crucifixo, mas muito pequeno, com Jesus ali crucificado. Quando eu vi aquele homem, vou dizer, lindo, em que pese a cena em si, mas ele parecia que estava dormindo e com alguns ferimentos pelo corpo, eu fiquei extasiada. Eu falei, gente, pelo aquele ser, por aquela imagem, me deu um arroubo, assim, de amor, ao mesmo tempo de solidariedade, de consternação, enfim, se misturaram vários sentimentos dentro de mim. E aí eu fui até a secretaria da igreja e falei assim, o que é por que Jesus está lá? E olha que interessante. Foi acidental que aquela urna estava com Jesus lá, porque na verdade aquela urna tinha participado de uma procissão e eles tinham deixado ali só naquele momento porque eles iriam guardar no acervo. E nada é por acaso. Quando eu dei de cara com Jesus, ali eu fiquei apaixonada. A partir dali, eu já me tornei cristã, porque aí eu comecei a procurar dentro do próprio catolicismo quais eram as ideias as principais que Jesus nos falou, nos ensinou. Quem foi aquele homem? Eu comecei a buscar quem é este homem que me trouxe tantos sentimentos. Então eu digo que a minha história, na verdade, começa com o cristianismo, que eu fiquei realmente emocionada, tocada. Imagina, eu tinha entre 10 e 12 anos, muito jovem. E aí eu comecei a trabalhar, então me aproximei da Igreja Católica. Detalhe, as minhas irmãs, minha família, meu pai e minha mãe não frequentavam. E eu sozinha, voluntariamente, comecei a frequentar. E aí eu recebi aquela orientação, olha, você precisa fazer a primeira comunhão. Eu era batizada, tá? Eu e minhas irmãs todas fomos batizadas, aquele rito normal que as famílias fazem, do batismo da criança na Igreja Católica. Então eu era batizada de nascença, mas eu não tinha o chamado batismo de quando você faz isso voluntariamente, que é a chamada primeira comunhão dentro do catolicismo. Falei, então tá bom, então eu vou ter que fazer curso, tem que fazer um curso para fazer a primeira comunhão. E lá fui eu,
todo domingo de manhã, acho que foram 2 meses, aproximadamente 3 meses, participar de todas as aulas para fazer a primeira comunhão. Fiz a primeira comunhão. Uma vez, eu recebi até um diplominha da primeira comunhão, tudo. Uma vez já feita essa comunhão com Deus, né? Eu falei, tá bom, o que mais que dá para eu fazer aqui dentro da igreja? Porque eu quero ficar perto desse tal de Jesus, eu quero ficar perto dessa pessoa. Eu, então, comecei a trabalhar, já mesmo nova, pré-adolescente, com o chamado grupo de jovens. Mas rapidamente, até por eu ter uma certa facilidade com o aprendizado e por eu ser um pouquinho desenrolada, eu rapidamente já comecei a ter uma facilidade, um trânsito muito grande ali dentro daquele grupo. E em pouco tempo eu então passei a ser uma evangelizadora, que eles chamam de catequista, né? Da catequese infantil. Tinha um grupo chamado Oratório Festivo de Dom Bosco, porque Dom Bosco, no catolicismo, foi, então, o iniciador, que o que a gente chama de evangelização infantil, chama-se de catequese, né? Então, eu comecei a ser uma catequizadora. E aí, eu tinha grupos de crianças, que ali você começava a ensinar, a falar sobre Jesus. Aí, eu tive que estudar muita coisa sobre a Bíblia. A princípio, a Bíblia Sagrada, que eu desconhecia. Ganhei do Padre Corso, que hoje já não está mais entre nós, o Padre Corso já voltou para a parte espiritual. Ele me deu uma Bíblia Sagrada, aquela com a capa de couro, com zíper, sabe? E eu, então, passei a trabalhar dentro da Igreja Católica. Depois eu fui ficando um pouco mais velha, cheguei na fase da adolescência, 16, 17 anos e tal. E eu tenho assim, eu tenho tantos relatos engraçados, claro que todos maravilhosos, eu conto sempre com o lado de humor, porque assim, eu também sempre participava, vai ter tal encenação da igreja. Aí, quem vai participar? Eu já levantava a mãozinha, né? E sempre me colocavam uns personagens que eu não queria ser. Meu sonho era ser, tipo assim, Maria de Nazaré, né? Me coloca uma indumentária de Maria de Nazaré que eu quero aparecer santa nesse lugar. E colocavam assim, tipo, Maria Madalena. Esse é o perfil. Aquela mais terrível, né? E aí teve uma determinada vez, muito interessante, que finalmente, depois de anos trabalhando, um dia o padre, foi até o Padre Corso mesmo, virou para mim e falou assim, Stephanie, a gente vai fazer então a comemoração no próximo domingo, vamos trazer as famílias para fazer a formação do novo grupo de primeira comunhão, que eram aquelas crianças, né? E aí, então, finalmente você vai entrar de Maria de Nazaré, né? Maria, mãe de Deus, então você tome. E aí ele sempre com 1000 recomendações. Tome cuidado, não faça muito caras e bocas, você não fale nada. E aí eu lembro, eu tava me sentindo plena, que me colocaram então aquela roupa branca, né? Aquele manto azul, lindo, cobriram tudo, né? E eu só ficava com a mãozinha, o rosto, o terço na mão, porque aí eu ficava do lado do padre durante a celebração e eu me sentindo o máximo. E depois, e as crianças todas que iam se formar, né? Ao redor, né? Isso no altar. E depois, então, eu iria conduzir essas crianças até os pais pelaquela parte, aquele corredor central das cadeiras da igreja, né, dos bancos da igreja. E uma igreja muito bonita, grande, né, toda assim, bem barroco, uma coisa bem bonita mesmo. E eu lembro que eu, linda, plena lá de Nossa Senhora, quando eu me dou conta que eu olho, eu estava com a unha deste tamanho pintada de vermelho. Imagina, eu adolescente, 16 anos. Aí, quando eu olhei a unha, eu comecei a tentar disfarçar. Só que quando eu tentei disfarçar, foi quando eu chamei a atenção do padre. E ele olhou. A cara que ele fez, que assim, Maria de Nazaré, com a unha comprida. Dali, daquele dia, eu nunca mais consegui fazer Maria de Não te deram mais esse papel. Não me deram mais papel. Aí eu falei, agora eu entendi porque que me colocavam para outros personagens. E aí foi uma situação até muito engraçada, que a gente fez toda a celebração. Quando terminou, a Marli, na época secretária de igreja, que inclusive depois, e até hoje, é a minha madrinha de crisma, porque depois eu me crismei também, já mais velha, porque tem, né, o ritual da crisma na igreja católica, e ela é minha madrinha, e ela na época era secretária da igreja. Quando terminou, eu lembro que ela me chamou no canto e falou assim, Stephanie, o Padre Corso falou que quer conversar com você lá na sacristia. Eu já fui murcha, que eu falei, lá vou tomar outra bronca. Aí ele falou assim, ó, sai daqui e vai para um centro. Não, ele falou pra mim assim, você entende? Você é muito distraída. Eu nunca vi Maria, mãe de Jesus, com unhas vermelhas. Eu falei, pois é, Padre Corso, mas
você, se for fazer de novo, você lembra de passar acetona, você lembra de cortar. E ele me deu uma bronca. Mas eu tô contando isso assim, realmente foi muito engraçado. E jamais isso para depreciar, não, de forma nenhuma. Eu sempre fui muito bem acolhida dentro do catolicismo. Eu tive esse meu trabalho inicial no cristianismo e de religiosidade no catolicismo foi realmente minha base. Inclusive, nesse período, eu era cobrada mesmo de fazer o estudo litúrgico, né? E de fazer o estudo da Bíblia. E isso, para mim, foi fantástico, porque são conhecimentos, é um aprendizado, é uma habilidade que me desenvolveu até hoje, né? Então, assim, isso para mim foi muito bom. E eu fiquei durante muitos anos no catolicismo. Aí, o que acontece? Mas lembra das minhas sensações desde os 4 anos de idade? Essas sensações permaneciam. E mesmo ali dentro do trabalho da Igreja Católica, tudo, eu ainda tinha muitas dúvidas. E em um determinado período da minha vida, eu vou ser bem sincera para você, por volta dos meus 19 anos, essa minha mediunidade foi ficando algo muito perturbador para mim. Porque daí, como eu não tinha conhecimento e eu não sabia como lidar, isso, apesar da minha religiosidade, foi ficando perturbador para mim. E eu comecei a ter umas certas crises mesmo, de mal-estar, E aí, uma vez, um amigo muito próximo, falou assim para mim: você já foi alguma vez a um centro espírita? Eu falei, não. Né? Eu conhecia, antes de ser apresentada a doutrina, como mesa branca, né? Na época, o pessoal chamava mesa branca, né? Você já foi numa casa de mesa branca? Eu falei, não, nunca fui. Então, esse amigo me convidou, porque ele frequentava uma casa, um centro espírita, justamente em Praia Grande. Eu morava no Guarujá, na época. E ele falou assim, eu frequento uma casa em Praia Grande, porque assim, eu já trabalhava, inclusive nessa época, eu comecei a trabalhar muito cedo, e eu sempre trabalhar profissionalmente, né? E eu sempre tive muitos contatos, muitas pessoas. Eu ia muito a São Paulo a trabalho, porque eu trabalhava com comunicação já, então eu trabalhava muito em São Paulo, e eu circulava muito. Então esse meu amigo era de Praia Grande, nós tínhamos contato, inclusive em função do teatro, que na época eu também fazia teatro, e aí ele me convidou e perguntou se eu queria conhecer um centro espírita em Praia Grande. E eu falei, tudo bem, que era o que ele frequentava. E eu fui. Então foi quando eu tive contato, isso foi em 1995. Você lembra qual centro era aqui ou não? Então, não existe mais esse centro aqui em Praia Grande. A presidente chamava-se Lurdinha, uma senhora amabilíssima, gentilíssima, que me recebeu com tanto carinho. E aí eu até trouxe, porque o que acontece, ó, é o meu evangelho velho de guerra, que neste ano de 2025 completa 30 anos, porque neste ano completa 30 anos que eu estou na doutrina, que eu me converti à doutrina, que eu abracei a doutrina para mim, né, também voluntariamente. Deixa eu te perguntar. Porque o que acontece? Aqui tem a dedicatória dela, ó, eu até trouxe, tá meio esse evangelho já participou até de enchente, tá, só para vocês saberem. Então tem a dedicatória dela aí, ó, Lurdinha, Praia Grande, 21/6/1995. Então, porque a gente também tem um projeto aqui de resgate histórico do espiritismo da Praia Grande, e já tem 2 documentários, né, que a gente já lançou, da primeira casa espírita de Praia Grande, que é o Centro Espírita Irmã Cristina, com a Dona Flora e o seu Moacir, e a gente também fez um outro com o Núcleo Espírita Emmanuel. E o Núcleo Espírita Emmanuel foi com a Lurdinha e uma outra moça, que fica em frente à praia, no Jardim Imperador. Não sei se é a mesma Lurdinha. E ele tem até hoje esse centro lá. Pode ser que... Olha, não sei, não vou saber te dizer. É no Jardim Imperador, em frente à praia. Porque o que acontece, justamente esse centro era em frente à praia? Sim, eu acho que pode ser. Porque como tá datado aqui tudo, o que acontece? Eu fui essa primeira vez e depois eu entrei, claro, passei pelo atendimento fraterno. Na época eu não entendia nada disso, hoje eu já sei como funciona. E aí eu entrei num tratamento, as benditas das fichinhas brancas, amarelas, azuis. Mas eu, até pela distância, e na época eu também trabalhava, eu cheguei a concluir o tratamento, mas eu não dei continuidade de frequência naquela casa. Sim. Mas o que eu fiz? Imediatamente, eu procurei uma casa espírita onde eu morava. E aí eu comecei a fazer aquele estudo introdutório da doutrina, que são os 5 livros kardecianos. Então eu comecei, que a gente começa sempre, né, ali no Livro dos Espíritos. Então, a partir dali eu comecei o estudo e logo após o estudo, na sequência, eu acho que eu fiquei 1 ano
estudando as obras de Kardec com o grupo do Centro Espírita, e aí foi o Missionários da Luz, a casa onde eu fui, no Guarujá, que não existe mais hoje, o Missionários da Luz, que era a dona Bernadette, que era a presidente. E, inclusive, lá nessa casa, anos depois, eu trabalhei, acho que foi de 97 a quase 99, com o Adeilson Salles, nosso amigo. Eu sou amiga demais do Adeilson Salles, escritor, palestrante, psicanalista, muito meu amigo. Eu e o Adeilson, nós trabalhamos uma época com desobsessão lá, nós éramos os médiums que trabalhávamos, e foi lá no Missionários da Luz, que foi a casa onde lá atrás eu comecei de fato os estudos, mas foi imediatamente, assim que eu tive contato com a doutrina aqui em Praia Grande e recebi esse presentaço da Lurdinha 30 anos atrás, eu logo fui procurar o Missionários da Luz no Guarujá, e então eu comecei a estudar. Eu fiquei aproximadamente 1 ano, acho que estudando, e logo depois eu assim, 1 ano estudando e fazendo aqueles trabalhos. Você recebe as pessoas que chegam, aqueles trabalhos comuns da casa. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.